Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal O Mercadólogo. Aqui a gente fala de economia, negócio, empreendedorismo e muito mais. E hoje, né, o bate-papo de hoje vai ser mais ou menos sobre a economia da atenção, o conceito da economia da atenção, que é basicamente, né, uma reflexão sobre o mundo atual que a gente vive, século XXI, que no lugar de ouro, de Bitcoin, de euro, de dólar americano, o novo petróleo da vez, sua atenção. Exatamente, a sua atenção é pleiteada por política, por políticos, por empresas, por companhias, por aplicativos, por pessoas, né? Então, a cada momento somos bombardeados com milhões e milhões de informações, né? Estamos falando aí de 50 milhões de vídeos aí postados diariamente. O TikTok consegue basicamente segurar uma pessoa, um adulto, por 95 minutos de tela rodando feed, enquanto a gente também visualiza aí o YouTube, né? Aqui o nosso querido aplicativo, faturando seus 35 bilhões aí de dólares americanos, porque todo mundo gosta de usufruir, de assistir seus vídeos. Então, essa é a economia da atenção. As pessoas não brigando por horas, nem por minutos, mas sim por segundos, segundos nossos. Isso é muito bem-vindo. Se você está assistindo aqui, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, comentar, beleza? Então, acima de tudo, eu trouxe aqui para vocês os três principais pilares da atenção, né? Então, eu quero estar trazendo o primeiro de todos, é a escassez, exatamente. A escassez, hoje o grande problema da escassez é o seguinte: temos muito conteúdo e pouco cérebro para absorver. Como eu disse anteriormente, estamos falando de 50 milhões de vídeos postados diariamente e nem todo mundo consegue estar absorvendo todo esse conteúdo da mesma proporção. Até porque a nossa forma de enxergar e de entender, e muitas das vezes, equivale à mesma de 1000 anos atrás. Então, a tecnologia avançou a ponto de que o acesso à informação está tão abundante que a gente acaba ficando limitado, porque a gente pode ter acesso a tudo, mas acaba não tendo acesso a nada. É uma contradição, por assim dizer, né? Já o segundo ponto, que é algo também interessante, é a competição extrema, né? Então, como eu falei, a gente está sendo bombardeado a todo momento por anúncios, por pessoas querendo prometer resultados extremos, para pessoas querendo que a gente, vaga de emprego, tudo isso, né? Então, pessoas tendo fórmulas mágicas e essas coisas todas, né? Elas acabam contaminando o ambiente todo, né? Então, às vezes a gente fica com uma opinião, um certo discernimento errado de tal nicho, de tal forma de atuação no mercado, porque a gente teve uma experiência ruim com um indivíduo, com uma pessoa que infelizmente tinha más intenções, né? Então essas coisas também acabam acontecendo, a competição extrema e também o excesso de conteúdo, né? Agora a gente chegando no terceiro dos três pilares, é basicamente o foco no cifra. Então, uma vez que a gente é no dinheiro, basicamente, né? Uma vez que a gente consegue fazer esse discernimento de separar o conteúdo e focar mesmamente naquela empresa de conteúdo audiovisual como uma empresa, então a gente está falando de focar a qualquer momento, a todo custo, de ter a atenção daquele consumidor, daquela pessoa, né? Então aqui eu peguei aqui a minha colinha, que eu faço aqui antes de fazer os vídeos, e eu estava aqui pensando, né, sobre a instabilidade da natureza da atenção humana, né? Então a gente vê que basicamente o ser humano, né, ele tem muito conteúdo demais e acaba perdendo foco. Foco, ele perdendo foco, ele acaba sendo menos produtivo. A rentabilidade, a atenção dele acaba caindo, né? Então, a gente consegue ver assim, como assim a atenção dele consegue cair? Ele vai ter muita quantidade de vídeo, mas no final do dia ele não vai se lembrar de nada que ele viu. Você já parou para pensar nisso? Quanto dos conteúdos que você consome diariamente, você mal consegue se lembrar no final do dia do que falaram? Raramente um ou outro que você achou engraçado ou que você compartilhou com um colega, mas nada muito fora do normal, entendeu? Então, a gente com com foco reduzido, a gente acaba conseguindo ter mais espaço para pensar em outras coisas, acaba ficando ansioso, a gente acaba tendo uma fadiga, e com a fadiga a gente eventualmente quer buscar o quê? Uma fuga daquela realidade que a gente está vivendo no momento, aquela realidade exaustiva, aquela realidade que a gente mal está se aguentando, e aí muitos desses momentos é onde a gente acaba se prejudicando aí nesse mundo externo, né?
A gente fica tanto tempo preso na nossa bolha, que quando a gente fura ela, a gente acaba se perdendo, né? Então, é isso aí. Agora vamos focar agora no próximo tópico, né? Que a economia da atenção, ela também tem o seu próprio lado econômico, né? Como você sabe, né, o nosso cérebro ele já não foi feito para a gente absorver o conteúdo da forma atual que ela é distribuída para a gente, né? Então, o lado econômico basicamente é o seguinte: quem controla a atenção controla o consumo. Quem controla o consumo controla o comportamento. Quem controla o comportamento consegue controlar mercados inteiros, padrões de consumo, tendências de mercado e por aí vai. A gente consegue saber, né, como a atenção direciona até mesmo uma eleição de um país, como a gente já viu no nosso próprio país, Brasilzão, daquele jeito, né? 2026 está aí, bora que vai haver mudança nesse país, em nome de Jesus. Agora, chegando já no último tópico aqui do nosso vídeo, vamos falar sobre a engenharia da atenção, né? A engenharia da atenção é basicamente onde o algoritmo ele te estuda, ele prevê tecnicamente o seu próximo movimento, ele quer saber se você vai assistir, qual vídeo você vai deixar de comentar e por aí vai. Ele organiza e, acima de tudo, ele cria a sua bolha ideológica, ele cria os seus vícios de gatilhos mentais, os modelos de vídeo que você gosta e por aí vai, né? Ou seja, ele cria o mundo perfeito para você, virtualmente falando, né? Você se sente acomodado, né? Nessas bolhas de consumo, nessas bolhas ideológicas. Então a gente vê que no final das contas, o algoritmo e as redes sociais como um todo, elas não querem nem 100% mantermos informados, né? Até porque vivemos em um ambiente hiperconectado, mas elas querem nos reter na plataforma. Querem que ficamos lá, watch time, a todo momento, a todo instante, whatever takes, né? Custe o que custar. Entendeu? Então, é isso, né? Economia da atenção é uma coisa que cada vez mais cresce, né? As pessoas, as novas gerações, elas estão crescendo. Um consumo aí diário, mais ou menos, de 6 horas diário para esses jovens, né? Então, eles são muito expostos, basicamente, ao ambiente virtual, celular, né? Esse universo todo dependente do celular. Então, se ele ficar sem celular, porra, se quebra. De qualquer modo, é isso. Mais um bate-papo bem rápido. Aqui é o canal O Mercadólogo, onde o mercado pergunta e a gente responde. Se você não é inscrito, curte, compartilha, deixe seu like.